Olá, sejam bem-vindos. Hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora do nosso Brasil. Esses que merecem todo o nosso reconhecimento, o nosso aplauso. A gente deve, inclusive, até aplaudir de pé, né? Eu quero trazer presente aqui a todos esses trabalhadores e trabalhadoras que todos os dias levantam muito cedo, em algumas regiões do nosso país levantam de madrugada para poder ir ao seu serviço. Não é fácil, é uma luta. A gente tem que entender que o trabalho é coisa muito séria. Tem muita gente mesmo, que a maioria trabalha por necessidade e vivem assim, numa condição muitas vezes até desumana, tá? A gente sabe de muitas condições, principalmente aqui no nosso país, né? Essas condições desumanas que boa parte desses trabalhadores e trabalhadoras vivem no seu dia a dia. Por isso, esse dia 1º de maio, eu quero começar por aqui, é um dia de muita reflexão, é um dia de luta. Eu estou gravando aqui nesse momento, é às 18 horas, né, horário de Mato Grosso. Já estou então aqui no início da noite, né, e a gente sabe de muitas manifestações, inclusive, que tivemos aí Brasil afora. Eu destaco aqui as manifestações, essas manifestações que foram, inclusive, organizadas, né, pelas nossas centrais sindicais e também por outras organizações sociais que fizeram parte também da organização e tudo mais desses eventos que aconteceram Brasil afora. A gente sabe assim de eventos grandes, né, que sempre acontecem, como São Paulo, né? Eu sei algumas coisas, andei acompanhando do evento que aconteceu em São Paulo, dessa manifestação de São Paulo. Eu sei de Belo Horizonte também que aconteceu, né? Sobre Brasília eu não estou a par, né, sabendo nesse momento a respeito de Brasília. Mas boa parte das capitais brasileiras tiveram essas manifestações. Eu quero trazer aqui, infelizmente, né, a gente tem que acabar meio que trazendo à tona, né, esse tipo de situação que nós estamos vivenciando aqui no nosso país, de modo especial, isso que muita gente vai chamar de polarização, né, de grupos defensores aí do Bozo, né, defensores do Bolsonaro, ou do Bozo em si, e também aqueles que são de esquerda, né, e que estão em defesa do presidente Lula. A situação nossa que nós vivenciamos agora, nesse momento, não é uma situação muito fácil, de modo especial para a governabilidade do presidente Lula. Quando eu estou falando assim, eu não estou com isso dizendo que o governo Lula vai mal. Muito pelo contrário, o governo Lula vai bem, e vai muito bem. O governo Lula está conseguindo, né, desempenhar, né, levar adiante esse projeto social, esse projeto de Brasil, que é esse projeto de Brasil, que já vem desde o seu primeiro mandato, passou pelo segundo e vem passando agora por esse terceiro mandato. A preocupação ou a prioridade, né, do governo Lula é com aquelas pessoas que mais sofrem, que mais precisam, aquelas pessoas que passam por situações difíceis no nosso país, aquelas pessoas que necessitam de ajuda até mesmo para poder sobreviver. Essa é a prioridade do governo, né? Por isso que nós temos todos esses projetos sociais em andamento com o governo Lula. Desde Minha Casa Minha Vida, né? Desde vários projetos, inclusive novos, né, que estamos tendo aí agora, nesse momento, né, acontecendo. Essa diversidade, né, de auxílios e tudo mais que temos aí, inclusive até para estudantes, né, a facilitação que esse governo
vem dando assim para que tenhamos mais universidades, mais escolas, mais estudantes frequentando as escolas, mais estudantes frequentando as universidades. Isso tudo faz parte, então, desse projeto, esse projeto de Brasil, né, que o governo Lula vem desempenhando. Mas, como eu disse assim, a grande preocupação é com o tipo de situação que nós vivenciamos no nosso país. O que eu quero dizer? Quando parte do ponto de vista do reconhecimento de tudo que o governo Lula vem desenvolvendo no nosso país. O problema está nesse reconhecimento. A participação da população, né, ou às vezes esse reconhecimento dessa população, ou às vezes a falta desse reconhecimento, que é uma quantidade aí muito pequena de pessoas que reconhecem todo esse trabalho do governo Lula, né? Isso tem a ver com essa situação calamitosa, essa situação difícil que o Brasil vem passando. Então, a situação toda começa, inclusive, pelo Congresso, né? Esse Congresso difícil que nós temos aí, que já está muito mais do que evidente que a maioria dos nossos congressistas não são congressistas partidários, vamos dizer assim, né, ao governo Lula. A maioria não é de esquerda, né? Essa é a grande verdade. Mas como o próprio Lula disse, né, no discurso que ele fez em São Paulo hoje, ele disse que, mesmo com todas as dificuldades no Congresso, tem conseguido aprovar projetos de grande relevância, né, para o país. Tem conseguido aprovar esses projetos de grande relevância. Mas a gente sabe que, politicamente falando, é difícil. Não é fácil você, todos os dias, você lidar com bolsonaristas, congressistas bolsonaristas. Não é fácil você lidar com um presidente da Câmara Federal como o Arthur Lira, tá? Que pensa mais no seu umbigo do que no próprio país. E agora estamos tendo aí também o Pacheco, né, que é o presidente do Senado, que também vem agora com essa mesma atitude, né, pegando essa mesma atitude do Arthur Lira. Ou seja, pensar mais nos seus umbigos, se preocupar mais com os seus umbigos, né? Estão preocupados mais consigo mesmos, estão mais preocupados em implementarem pautas que não vêm, por exemplo, em defesa da classe trabalhadora, dessa classe mais sofrida, como eu estou colocando aqui para vocês. Com tudo o que o governo vem fazendo, essa gente difícil que está aí no Congresso, né, eles querem dificultar cada vez mais as coisas. Eles querem arrumar uma forma, inclusive, de fazer com que esse orçamento que já não é um orçamento assim tão grandioso, né, um orçamento que dá para você poder implementar tudo, assim, em termos de projetos que o governo vem pensando, eles pensam de meter a mão, por exemplo, nesse orçamento, de diminuir mais ainda esse orçamento, pegar uma boa parcela do bolo desse orçamento para eles, tá? Dividir entre eles, né, que nós temos aí o Centrão, nós temos os partidos que também são interesseiros, não são partidos que estão preocupados, por exemplo, com o nosso país, então eles querem dividir entre eles. Então eles querem cada vez mais aumentarem os seus lucros, né? Quando eu estou falando em lucros, eu estou falando de emendas parlamentares e assim por diante, né? Então o governo Lula, com tudo que ele vem desenvolvendo, ele ainda tem que dividir com esses congressistas boa parte bolsonaristas, né, de extrema direita, que querem assim pegar uma boa parte da fatia desse bolo para eles, tá? E aí, como nós estamos chegando então no momento agora, né, nesse ano, um momento eleitoral, um momento de campanha eleitoral, essa coisa toda, então eles pegando então uma boa parte desse bolo aí, boa parte dessa grana, vai facilitar então para eles, de repente, com emendas parlamentares, com projetos, essa coisa toda, crescer politicamente nos seus territórios, né, com a intenção de ganharem, ou às vezes de apoiarem
né, candidatos que são aliados a essa gente. Quer dizer, eu estou colocando essa situação toda porque isso daqui não deixa de ser um grande problema, né, que o nosso país vem enfrentando. E o governo Lula, nesse momento, enfrenta esse tipo de situação. A outra situação também tem a ver com a população, né? É preocupante, é muito preocupante. O que, às vezes, a gente vê, né, os absurdos que a gente constata, inclusive até nas próprias redes sociais, cada dia um absurdo pior do que o outro. Principalmente o que provém dos bolsonaristas. Mas nesse momento, eu, pelo menos do meu ponto de vista, a preocupação que eu vejo não está apenas, né, o que a gente vê na cabeça dos bolsonaristas. Não está apenas nesses, talvez, 30%, né, de apoiadores, né, que defendem o Bolsonaro, essa coisa toda. Mas o grande problema é quando o que eles veem a cada dia que passa fortalecendo um discurso mentiroso, né, um discurso onde a mentira tem a sua fortaleza maior. E eles vêm nas redes sociais, distribuem para todo mundo essas mentiras contra o presidente Lula, e essas mentiras vão então se multiplicando, ainda mais o que a gente já sabe até do que vem sendo discutido em relação às redes sociais nesse momento, né? Como nós sabemos, o Alexandre de Moraes, né, que ele já tem até falado sobre isso, né, sobre tudo o que tem acontecido em relação às mentiras, né, essas mentiras que foi assim, um braço forte do bolsonarismo desde quando o Bolsonaro ganhou as eleições de 2018. Essa mentira que foi assim o carro-chefe para que o bolsonarismo então crescesse e aumentasse como nós tivemos aí, né? E temos aí essa boa porcentagem de bolsonaristas que ainda estão aí presentes e fazendo a mesma coisa de sempre. Em meio à mentirada, né, que corre solto para lá e para cá nas redes sociais, como a mentira que pesa contra o presidente Lula, essa mentira que ainda sempre vem à tona sobre um Lula que roubou o país, né? Que um Lula que causou o maior problema, por exemplo, nesse país, a corrupção do governo Lula e assim por diante. E essas pessoas acabam, não sei se dá para dizer esquecendo ou se isso é proposital, eu acredito mais num proposital do que um esquecimento, de tudo, por exemplo, que o Bolsonaro fez contra o nosso Brasil. A tentativa é de mudar a mentalidade da população brasileira, é de distorcer toda a situação, né? É de passar uma imagem de um país que está no caos, sendo que esse país não está, na verdade, no caos, mas a tentativa é de passar para a população de que o Brasil está enfrentando uma situação difícil. Gente, aqui às vezes a gente vem barulho de sirene, tá? A minha casa fica um pouco próximo de uma avenida aqui um pouco movimentada, e com isso tudo quanto é barulho entra aqui tá? Eu ainda não tenho instrumentos para que a gente livre um pouco apesar de eu estar numa sala fechada, mas barulhos sempre aparecem. Então, dando continuidade aqui, para vocês poderem entender, né, esse momento então difícil que a gente vem vivendo assim no nosso país, né, aonde a presença da mentira ainda é muito forte. Aí por que eu coloco tudo isso? Porque essas coisas todas elas são muito preocupantes devido ao momento que nós vamos ter, né, no nosso país, que é a eleição para as prefeituras, né, dos municípios, né, vereadores e assim por diante, o que podemos então ter novamente, né, em crescimento, tá, e também sendo eleitos candidatos de extrema direita, ainda tomando conta, né, do nosso país, infelizmente.
E o pior de tudo, como eu já disse, em cima de mentiras, em cima de inverdades, em cima de, sabe, dessa distorção que eles passam, que eles vão nas redes sociais, né? Que você sempre está vendo esse tipo de situação acontecendo e que muita gente, aos poucos, vai então entrando nessa conversa fiada, tá? Nessa mentirada toda. Então, infelizmente, a verdade fica de escanteio, a mentira toma conta, né? Nesse mundo da pós-verdade que nós vivemos nesse momento. Por isso, eu estou assim trazendo essa reflexão, porque o 1º de maio tem que servir então da gente pensar, repensar, tá? As nossas ações, repensar as nossas lutas, porque as nossas lutas precisam ser mais contundentes, elas precisam ser mais fortalecidas do que como estamos vivenciando neste momento, né? Porque senão essa gente vai tomar conta do nosso país. Essa gente vai tomar conta do nosso país. E tem muita gente da esquerda que ainda não acordou para esse tipo de situação. Não acordou para esse tipo de situação. Bom, é isso que eu tinha de passar aqui para vocês hoje, tá? Eu peguei todo esse tempo para a gente poder fazer, então, assim, a gente fazer uma reflexão, pensar um pouquinho melhor sobre tudo isso, né? Que está acontecendo no nosso país, todas essas dificuldades que estamos enfrentando no nosso país. E essa luta, porque a luta de todos nós, então aqui nesse canal, a gente vai ter que pegar mais firme, né? Vai ter que pegar mais firme. E com isso eu peço também a vocês, né, que me acompanhem aqui nesse canal, que fortaleçam cada vez mais, sabe? Que ajudem, sabe? A ajuda consiste, por exemplo, nos compartilhamentos, né, de vocês estarem compartilhando, por exemplo, esse tipo de reflexão que eu estou passando aqui, né? E que também vocês façam o comentário de vocês, tá? Não esqueçam de dar o joinha, que é muito importante. Um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, tá? E mais uma vez, então, aí, presto então aqui a minha homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Até a próxima.